Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje, ela contempla o conteúdo do sétimo ano, a base curricular do sétimo ano, e de forma específica, dentro das contribuições da civilização islâmica, o seu nascimento, seu surgimento. E eu lembro, nesse momento, que fizemos um estudo sobre as concepções de surgimento da religião islâmica, como surgiu, não é, atrelada ainda às questões de expansionismo, esse expansionismo com características de violência, derramamento de sangue, a imposição religiosa. Por que essa imposição religiosa? Porque naquele período que surge o islamismo, surge Maomé, os árabes, eles tinham uma religião politeísta, ou seja, eles tinham a crença que vários deuses seria o seu conforto, seria a sua justificativa, seria a sua crença, seria a sua fé, vários deuses. Cada um dos deuses tendo uma situação específica, uma função específica. E Maomé consegue, aos poucos, impor essa visão agora de mudança. Qual é a visão que Maomé quer impor, minha gente? Muito bem, uma visão monoteísta, em que uma única religião possa estar fazendo parte do contexto religioso daquele período, somente uma única religião. Pois bem, e essa religião islâmica, esse expansionismo vai crescer baseado nas questões de guerras, a chamada jihad, que é a guerra santa, com o objetivo de converter as pessoas ao islamismo, não é? E voltando a falar, colocando, não é, como importante também, destacando que as classes mais ricas foram essas que tinham uma simpatia, um desejo, não é? A participação das classes mais ricas nesse pontapé inicial do surgimento da religião islâmica. E, por outro lado, também surgiu os sheiks que combateram de forma violenta todos aqueles que se convertessem. Os sheiks são aqueles chefes das tribos. Lembrando que a formação inicial dos islâmicos eram baseados naquelas tribos. E vamos conhecer também a reação que Maomé vai promover, conseguindo converter muita gente, muitas pessoas a crer num Deus único, a crer em Alá. É por isso que ele foge, ele sai, deixa a cidade de Meca, só recapitulando com vocês, né? Ele sai da cidade de Meca e vai para a cidade de Yatreb. Não é? Então, a partir desse momento, esse marco islâmico, começa o calendário muçulmano. E lá na cidade de Yatreb, ele conseguiu converter a população ao islamismo, conseguiu. E também conseguiu converter as tribos nômades, vocês sabem que é nômades, não é? Nós estudamos esse termo nômades lá no sexto ano. Nômades é quando as tribos ficam circulando de um local para outro em busca de melhores condições de vida, principalmente na área desértica. E também o povo seminômade. Nós também, fazendo uma revisão dentro desse aspecto, vivenciamos as questões da divisão da religião islâmica, não é? Que tem os dois livros que servem de referência, os sunitas e os xiitas. O Suna, textos que descrevem a trajetória política e religiosa até a morte de Maomé, e o Alcorão, não é? São textos sobre as concepções éticas e morais reveladas pelo arcanjo Gabriel
ao Maomé, para Maomé, que ele a partir daí ele divulgasse os conceitos, a sociedade, que a sociedade tivesse conhecimento dos conceitos do islamismo, e também vai evidenciar a questão do jihad no Alcorão. Bem, dito isto, tivemos a ascensão, né, de grande destaque de Maomé, o profeta que vai, através daquele anjo, o anjo Gabriel, começar a divulgar uma nova religião, que pudesse essa nova religião ser uma referência no monoteísmo. Maomé realmente consegue, né, converter várias pessoas, como eu falei, e hoje nós vamos aprofundar essa questão das consequências da morte de Maomé e das dinastias, e como vai ocorrer essa crise pós-morte de Maomé. Por que isso, essa crise pós-morte de Maomé? Essa crise vai ocorrer porque Maomé não deixou claro, não deixou de forma explícita, não de forma escrita, quem seria o seu sucessor. E tivemos um impasse, uma confusão, cada um se achando como é que eu poderia dizer, o herdeiro das contribuições de Maomé. Esse ligado à família, tendo um laço de parentesco, vai se achar como sendo o que vai continuar as contribuições de Maomé para o islamismo. E o outro lado, então, temos uma disputa aí sobre duas dinastias, a Almíada e a Abássida. Não é? Vamos lá. Na página 18, temos aqui essas disputas levaram, página 18, levaram à morte do califa Omar, da dinastia Omíada. A dinastia Omíada vem do califa Omar. E o califa Ótima. Quando Ali, primo de Maomé, assumiu o poder, também foi assassinado em 661. Veja a confusão. O primo de Maomé assumiu e foi assassinado. Perceba que essa liderança era bem complicada, né? Quem assumia sabia que estava correndo risco de vida, que o outro lado não iria aceitar essa liderança. O que levou os omíadas de volta ao poder. Omar foi assassinado e Ali, o primo, assumiu, também vai morrer, e agora os omíadas estão de volta ao poder. Essa crise interna dividiu os islâmicos em dois grupos por motivos étnicos, raciais, políticos e religiosos, que existem até hoje. A divisão que eu falei. Os sunitas, muçulmanos ortodoxos, que reconhecem os 4 primeiros califas como líderes legítimos e aceitam tanto o Alcorão como a Sunna. E os xiitas, que acreditam que o sucessor só poderia vir da família dos descendentes de Maomé, chamado de imãs, ou imames, e consideram apenas o Alcorão como livro sagrado. Deu para entender? Os sunitas consideram a Sunna e o Alcorão como livro sagrado, e já os xiitas não. Eles só admitem, só consideram o Alcorão como sendo o livro sagrado. Vamos lá. Das dinastias Omíada e Abássida, a crise dos árabes. A dinastia Omíada, que vem de Omar, que governou entre 661 e 750, teve grande destaque no processo expansionista. Estabeleceu a capital da Síria e de lá partiu para dominar diversas regiões, como Afeganistão, Turquestão, o Vale do Rio Indo e o norte da África. Todos esses povos
foram forçados a se converter ao islamismo. Todos esses povos foram forçados a se converter ao islamismo. Veja, observe aí como houve a expansão do norte da África para o Afeganistão, para o Turquestão e o Vale do Rio Indo. São regiões que a gente verifica aí a expansão islâmica dando muito certo, efetivada. Realmente aqui a gente percebe, realmente percebemos essa evolução. Não é? Todos esses povos foram forçados a se converter ao islamismo. Outro feito dos Omíadas foi a participação na conquista de grande parte da Península Ibérica. Outro feito dos Omíadas foi a participação na conquista de grande parte da Península Ibérica, que hoje, a Península Ibérica aí está fazendo referência a Portugal e a Espanha. Não é? Observem aí. A contribuição dos islâmicos, dos muçulmanos, é gigantesca. Termos que depois, quando chegarmos no final do capítulo, depois que vivenciamos as contribuições da matemática, na literatura, resolução de questões, nós vamos encontrar a forte presença ao termo, lembrei aqui, alface, é um termo muçulmano, alface. Arrecife é um termo também ligado à presença dos muçulmanos. Pois bem, indo para a página 19, não é isso? Indo para a página 19, nós temos o ano de 750 marcou o fim dessa dinastia. Foi derrotada pelos abássidas, que deram origem a uma nova dinastia, bem diferente dos Omíadas. A dinastia abássida praticamente não investiu em expansão, devido principalmente à derrota dos Omíadas contra os francos em 732. Em contrapartida, essa fase foi marcada pelo grande desenvolvimento cultural. Olha aí, ó. A dinastia abássida não investiu em expansão devido à derrota que havia sofrido. Então, essa questão de derrotar, de vencer, de lutar, de exércitos um contra o outro, era mais do que natural. Era mais do que natural. E aí temos. E, em contrapartida, essa fase foi marcada pelo desenvolvimento, pelo grande desenvolvimento cultural, fruto, sobretudo, dos investimentos do califa Harun al-Rashid, por meio do contato com outras culturas, grega e latina. Também se destacaram na ciência, e um dos principais pensadores dessa fase foi Avicena, que escreveu o livro da cura, voltado para a medicina. A dinastia abássida caiu em 1258, quando ocorreu a invasão dos mongóis. E aqui na página 19, nós temos um item, o link, que nos ajuda bastante, sempre nos ajuda no entendimento de termos, de situações, que diz assim: os mongóis, não é? Constituem uma etnia vem de raça, que habita as estepes da Ásia Central. Durante a Idade Média, formaram o Império Mongol, não é? Império Mongol. Aqui embaixo, na página 19 ainda, nós temos uma foto, uma imagem que trata do governo de Harun al-Rashid, não é? Marcado por prosperidade científica, cultural e religiosa. Após o califado dos abássidas, o processo expansionista teve seu auge com o controle de quase toda a Península Ibérica. Olha aí. Abdul al-Rahman, que pertencia à dinastia Omíada, teve de se refugiar na região da atual Espanha. Olha aí. Teve que fugir, se refugiar, ficar escondido lá.
De lá começou a organizar um sistema de governo conhecido como Emirado, que era uma província, território político, governada por um emir. Em outras palavras, era um governo descentralizado, dominado por um grupo familiar que exercia o controle político. 2 emirados tiveram grande destaque na Península Ibérica: o Emirado de Córdoba e o Emirado de Granada. Além de serem grandes cidades, eram polos comerciais muito importantes, de onde saíam e entravam diversas caravanas e mercadores. Possuíam também muitas bibliotecas, hospitais e lojas. Então, observamos aqui que essa região dos Emirados de Córdoba e de Granada era uma região de desenvolvimento, de evolução. E vê que o livro vai citar agora. A herança deixada, na página 19 ainda, pelos árabes, também chamados de mouros, na Península Ibérica, foi determinante para a formação da sociedade. Muitos judeus comerciantes se converteram ao islamismo. Olha aí. Mas, em contrapartida, por outro lado, o emir aplicava a cobrança de impostos e tributos muito pesados. Muito pesados. Cobrava-se imposto de forma absurda. Esses recursos eram empregados, em sua maioria, na economia e na cultura, mas também em ciências como a medicina, em que se destacou Averroes, consultor do sultão Saladino. Então, nós temos aqui, mais uma vez, o link que vai nos ajudar a entender. Averroes foi um filósofo e médico muçulmano, nascido em Córdoba, na Espanha, grande estudioso de Aristóteles. Foi crítico do Alcorão, afirmando que apresentava verdades óbvias para seu povo. Foi bastante contestado pelos muçulmanos. Saladino foi um sultão, não é, árabe, que ficou conhecido por ter guerreado nas cruzadas da Igreja Católica, principalmente a mais famosa delas, a Cruzada dos Reis. Chegamos, então, na página 20, que vamos conhecer as áreas de contribuição dos muçulmanos. Essas áreas vão contemplar a literatura, a arquitetura e a matemática, não é? E a matemática. Página 20. Diz assim: a crise do Império Árabe começou por conta da reação dos cristãos. Os cristãos vão começar a reagir diante da expansão, da dominação, da imposição que havia ali por parte dos mouros. Os mouros eram muçulmanos, como eram chamados os muçulmanos da Península Ibérica, que você já sabe, já está cansado de saber que Península Ibérica faz referência a Portugal e a Espanha. No ano de 1492, o Emirado de Granada foi retomado pelos cristãos. Então, aquele emirado que compunha, que grande parte dele ali estava sendo caracterizado, influenciado pelos muçulmanos, agora pelos cristãos. E os mouros foram expulsos. Os mouros foram expulsos da região. Na parte oriental, prosseguindo de dominação árabe, o Império Turco-Otomano passou a ser a força soberana na região, a partir do ano de 1453, com a dominação da cidade de Constantinopla, a capital do Império Bizantino. A produção cultural e científica muçulmana é vasta e rica, e traduz a necessidade cotidiana do seu povo.
As manifestações culturais estão muito associadas à religião islâmica. As manifestações culturais, voltando aí, estão muito associadas à religião islâmica. Dessas manifestações, destacam-se principalmente a literatura, a arquitetura e a maravilhosa matemática. Vamos aí. Vamos conhecer um pouco mais dessas contribuições, dessas manifestações que os muçulmanos vão fazer, que vão deixar uma característica até os dias de hoje. Uma situação que vai ser mencionada já é com relação à obra, não é? A Mil e Uma Noites, não é? E vamos começar a relembrar isso. Literatura. Vamos ver aqui qual as manifestações no campo da literatura dos muçulmanos. A tradição islâmica na literatura é muito importante. Para quê, pessoal? Para a reconstrução dos fatos nesse período. As obras como As Mil e Uma Noites e o próprio Alcorão existem, essa obra Mil e Uma Noites e o Alcorão existem devido a quê? Devido à tradição oral passada por gerações, que reconstitui o cotidiano islâmico. A literatura islâmica possui 3 gêneros poéticos. Então, a literatura islâmica possui 3 gêneros poéticos. O ghazal, 5 e 12 versos voltados ao amor. Qisar, que possui cerca de 100 versos voltados para cultos e louvor. E o qita, que apresenta obras que relatam a vida cotidiana. Então, voltando. A literatura islâmica possui 3 gêneros poéticos. O ghazal, 5 e 12 versos voltados ao amor. A qasida, que possui cerca de 100 versos voltados para os cultos e louvor. E o qita, que apresenta obras que relatam a vida cotidiana. Página 21. Vamos conhecer agora a arquitetura e a contribuição dos muçulmanos nessa área. Arquitetura. Uma das mais valiosas contribuições culturais dos muçulmanos, tendo influenciado vários povos, inclusive europeus, como os da Península Ibérica, foi a arquitetura. A mesquita, o local de culto a Alá. Esse é o local de culto a Alá, que os muçulmanos chamam de mesquita. Então, aí você percebe que a arquitetura das mesquitas será um destaque. Aí, então, a mesquita, sua principal contribuição cultural, apresentava-se de forma simples, mas é muito assimilada, muito entendida, devido a seu processo de expansão territorial. O jihad, processo de expansão territorial, Guerra Santa, essa Guerra Santa que tinha um propósito de expandir territorialmente. Jihad, que até hoje eles fazem isso. Pensam dessa forma, né? Acreditam nisso, na jihad, na Guerra Santa. Era composta por um pátio chamado de Sahum, uma grande sala, Baran, formada por muitas colunas voltadas para Meca. O que mais? Qibla, parede de fundo com um nicho no centro chamado de Mirab, onde ao lado apresentava-se um púlpito,
Mimbar. E agora, essa foi as contribuições e as características dos muçulmanos, dos mouros, como você queira chamar, na área da arquitetura. Vamos agora para a matemática. Esta ciência era muito apreciada pelos islâmicos. Destaque para a álgebra, que permitiu ser desenvolvida a numeração árabe, bem como a utilização do número zero. Influenciaram na combinatória e trigonometria. É isso? Trigonometria é muito importante para a matemática. A matemática foi usada principalmente por questões religiosas e da arquitetura. Temos aqui, ainda na página 21, né, saímos da página 20, fomos para a 21, falamos da arquitetura, da matemática, e chegamos aqui na página 21. Número 1, diz assim: no processo de expansão árabe e durante os constantes conflitos pela sucessão de Maomé, houve uma divisão político-religiosa, fazendo surgir os xiitas e os sunitas. Quais são suas principais diferenças? É uma questão muito, muito importante você saber quais são as diferenças entre xiitas e sunitas, não é? Pois bem, diz assim, preste atenção na resposta aí. Anota aí. Os xiitas e sunitas são rivais por questões étnicas e religiosas. Quais são essas questões étnicas, professor? Questões étnicas, me ajuda aí que eu não estou entendendo, não. Questões étnicas têm a ver com as questões raciais. Étnicas e religiosas, ponto. Os xiitas são seguidores do islamismo e consideram como documento apenas o Alcorão. Ponto. Acreditam que Ali é o sucessor de Maomé e que os primeiros califas sunitas são ilegítimos. Não é isso? Que Ali é o sucessor de Maomé. Os xiitas são minoria, atualmente, vírgula. Não é? Constituindo apenas 16% dos muçulmanos. Já os sunitas são o maior ramo do Islão, que corresponde a 86%. Atualmente acreditam nos escritos da Suna e do Alcorão, bem como nos ensinamentos dos 4 primeiros califas ortodoxos, não é? Os primeiros 4 califas ortodoxos. Então, o sunita é um pouco mais moderado, vamos dizer assim. E o xiita leva o islamismo ao pé da letra, baseado em muito radicalismo. Pois bem, vamos fazer algumas questões que estão aqui no nosso livro, são questões de múltipla escolha. Diz assim, na página 24. Questão número 3. Questão número 3. Quando Maomé fixou residência em Yatreb, teve início uma fase decisiva na vida do profeta, em seu empenho de fazer triunfar a nova religião. A cidade de Yatreb, que doravante seria chamada posteriormente, né? Doravante significa posteriormente, seria chamada de Medina, ao Nabi, Medina, cidade do profeta, tornou-se a sede ativa de uma comunidade da qual Maomé era o chefe espiritual e temporal. Essa mudança para Medina, que assinala o início da era muçulmana, ficou conhecida como Hegira. Hegira se encontra na letra D. Se encontra na letra D. Vamos lá fazer outra questão.
Essa questão que eu vou fazer agora, ela se encontra na página 26 e a questão de número 12. O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento, letra A, o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre povos que seguiam essas religiões. Vamos aguardar. Letra B, o culto aos santos e profetas através de imagens e ídolos. Letra C, o politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá. Na letra D, o princípio de aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida pós-morte. Será que é a letra D? Letra E, concepção do islamismo vinculado exclusivamente aos nobres, não podendo ser professado pelos povos inferiores. Qual o fundamento central do islamismo? Se encontra em que letra aqui, pessoal? Isso mesmo, na letra A. O monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre povos que seguiam essas religiões. Letra A, a 12ª questão da página 26. Bem, com isso nós concluímos o conteúdo sobre o islamismo, as suas contribuições, né? Lembrando que esse islamismo, como está colocado nessa questão, ele bebe na fonte do cristianismo, ele bebe na fonte do judaísmo. A crença no Deus único bebeu nessa fonte para o surgimento do islamismo. E nós conseguimos agora concluir esse conteúdo. Vamos passar para o capítulo seguinte. Tem a contribuição dos negros no Velho Mundo e as mudanças que vão ocorrer na idade, no finalzinho da Idade Média, meados da Idade Média para a Idade Moderna. Tá bom assim? Tchau para vocês. Estudem. Forte abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.